Olá, meus queridos, olá, meus amados, a paz do Senhor, glória e paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te ilumine. O missionário Eduardo trazendo para vocês mais uma mensagem, mais uma palavra de Deus abençoada, mais um trechinho da Bíblia. Quero deixar com vocês hoje uma mensagem que se encontra no livro de Romanos, seu capítulo 5, o versículo 6 até o 10. Uma passagem onde nos mostra, né, estava aqui hoje, desde cedo, falando com Deus, porque somos suscetíveis ao pecado, né? Somos pecadores. Não existe aquele que está todo dia diante desse mundo que não é pecador, que não tem blasfêmia, que não blasfema contra Cristo. Então, mas devemos ter a certeza que Deus, ele abomina o pecado. A maior prova disso, quando Jesus falou na sua cruz: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento, um silêncio enorme foi colocado sobre a terra. Naquele momento, o céu se fechou. Naquele momento, não se ouve voz, não se ouve gritos, choros, não. Só se ouve um silêncio que trouxe medo a todos. O céu se fechou. Passados algum tempo, os trovões começaram, a terra começou a se rachar, porque naquele momento o Senhor, o Pai, Deus Todo-Poderoso, viu sobre seu Filho toda a iniquidade da terra. Toda a iniquidade da terra naquele momento foi colocada sobre teu Filho. E o que acontece? Jesus tomou sobre ele todos os nossos pecados. Jesus tirou aquele fardo. Jesus tirou aquele peso sobre as nossas costas, aquele jugo que nós carregávamos, para que possamos ser salvos no dia da tua glória. Mas Deus, mesmo vendo seu Filho sobrecarregado, imagina o peso de toneladas de pecado caindo sobre seu Filho. E o Pai, ele faz o quê? O Pai, ele vira o rosto para o teu Filho. A ira do Pai se acende. Naquele momento, eu vou falar até uma ilustração que eu vi. Naquele momento eu creio que os anjos, arcanjos, eles falaram com Deus: deixa que nós descemos e acabamos com toda a população da terra. Eles não são dignos do nosso rei estar sofrendo por eles. E não somos mesmo, meus amados. E não somos dignos mesmo de cada chicotada que Jesus levou. Não somos dignos de cada insulto que Jesus sofreu, cada tapa na sua cara que Jesus levou, aquela cruz de espinho colocada sobre ele, porque somos errantes, somos pecadores, fazemos a vontade da carne, não pensamos que se fizermos a vontade do Espírito, agradamos ao Pai e agradamos ao Filho. Pensamos em nós mesmos, somos egoístas. Não queremos saber em fazer a vontade do Pai. Então eu creio que naquele momento, quando o Senhor virou o teu rosto, o Senhor fechou teus olhos para o Filho, ele naquele momento, eu creio que se fosse eu, um pai, vendo meu filho naquelas condições, pensaria comigo: será que tudo isso vai ser válido? Será que o meu filho se propôs a fazer vai ter sucesso? Deus sabe, Deus é onisciente, Ele sabe como termina. Ele mesmo fala: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Então Ele sabe como termina, como começou. Mas você está me entendendo o que eu quero dizer? Um sacrifício tão enorme por nós que somos tão pecadores. E tem gente que se acha santo, tem gente que busca santidade. Aquele que busca santidade é o pior pecador que existe. Então eu quero dividir com vocês nessa tarde Romanos 5, 6 até o 10, para deixar esse trecho aos seus corações. E, meus amados, lutamos todos os dias contra a nossa carne.
que sejamos fortes, que sejamos obedientes, que buscamos um objetivo que é a glória do Pai e não a vontade da nossa carne. Não vamos deixar que o nosso corpo nos corrompa, que a nossa mente nos instrua, que possamos ser pessoas que têm um caráter firmado no Senhor, que possamos ser aquele que não se dobra nem para a direita e nem para a esquerda, que sim, ele firma seus passos no caminho do Criador. Que o Senhor ele possa nos abençoar nessa tarde, que o Senhor possa nos dar o espírito de Jó, que ele possa nos dar o caráter de Daniel, que ele possa nos dar a força de Davi, para que conseguimos vencer leões, ursos, gigantes que tentam se apoderar de nós. Amém? Meus amados, para você que não me conhece, para você que está chegando hoje, que Deus ele te abençoe, que Deus te guarde, Deus te ilumine, que você seja próspero, que você seja bênção aqui, que esse canal ele te abençoe, que cada palavra que saia da minha boca seja a palavra de Deus para a tua vida, que entre na sua casa, que entre na tua família. Eu peço a você que não é inscrito no meu canal, que clique na palavra se inscrever, clique no sininho, clique na palavra todos, assim toda vez que eu colocar um conteúdo aqui, automaticamente será direcionado até você. Juntos vamos estar levando a palavra de Deus. Peço a você que deixe o joinha, é a mensagem que você deixa por algoritmo, dizendo que o conteúdo não é desagradável. Também te peço que você compartilhe o máximo que você puder. Quero mandar um abraço pro Tuca. Nós estávamos conversando hoje de manhã, as orações sobre a sua filha, sobre a sua netinha. A medicina não está acreditando o que está acontecendo com essa criança no ventre da sua mãe. O médico está de boca aberta. Mas sabe o que é isso, meu amado? Resultado de orações. Para você que eu pedi oração, que orou, que Deus abençoe você cada vez mais. Isso aí é resultado de orações do Pai, é resultado de oração da mãe, homens e mulheres de Deus. Que eles sejam abençoados, que essa criança ela possa trazer o seu nascimento o milagre do Senhor, o testemunho para muitas mulheres que às vezes recebem um diagnóstico triste na sua maternidade, um diagnóstico triste na sua gestação. Ela também recebeu um diagnóstico que a sua criança não ia vingar, que era melhor tirar, que ela ia nascer antes dos 7 meses. E o médico falou ontem, o pastor Tuca deixou aqui para mim aqui, ó. O médico falou ontem, ele não sei o que está acontecendo, mas a criança está forte, saudável e ela vai nascer no prazo certo, com 9 meses. Olha que bênção, meu amado. Você quer um testemunho melhor que esse? Se eu fosse você, onde você estiver, dá um glória a Deus. Você quer uma palavra mais confiante que essa? Que o Senhor interviu na gestação dessa menina? Que o Senhor entrou com providência na gestação dessa família? Então é o que eu falo para você, confiar no Senhor até no último. A medicina não tem jeito. Tá bom, vamos confiar no Senhor. Vamos fazer com que o Senhor ele venha, né, a ajudar a nossa casa e a nossa família. Ele vai ser o nosso socorro bem presente. Amém? Então eu quero deixar um abraço pro Tuca, quero deixar um abraço para Alessandra, sua esposa, quero deixar um abraço para sua filha. Deus vai continuar cuidando dessa criança até ela nascer, pode ter certeza. Deus está cuidando dessa família no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar um abraço aqui pro pastor Celestino, que lá em Moçambique, deixar um abraço pro pastor Roger, o seu lindo trabalho da igreja na rua que eles estão fazendo em Araçatuba. Quem morar em Araçatuba que vê essa mensagem, procura aí, Igreja na Rua. É um trabalho que eles estão fazendo de evangelização. Eles têm culto, acho que domingo e quarta, na rua, ao ar aberto, ao ar livre. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Quero deixar com vocês então, meus amados, 5 de Romanos, capítulo 6. Porque Cristo, estando-nos ainda fraco, morreu ao seu tempo pelo ímpio. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser pelo bom alguém ouse a morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muitos, mas agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira,
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Olha o amor de Deus. Olha o amor de Deus por nós. Se eu não me engano, é João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nesse crê, né, tenha a vida eterna. Ele deu seu Filho para morrer por nós. Amém? Que Deus ele te abençoe, que Deus ele te guarde. Fique com sua mensagem. Não esqueça, fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Cuidado, né, com o que o inimigo tem a oferecer quando você está sozinho, quando você está longe de pessoas. Não se esqueça que Deus está olhando. É igual eu falei para vocês, o pecado já habita em nós por natureza, mas temos que fazer esforços para que possamos estar sempre sendo fiéis a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra seja recebida pelos teus filhos, que o Senhor possa nos abençoar, guardar, cuidar de nós, Senhor, colocar sobre nós a tua mão poderosa, coloca sobre nós, Senhor, o teu Espírito, para que nós possamos vencer toda a tentação do inimigo. Que sejamos, Pai, reflexo do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Que nós possamos ser abençoados, que nós possamos abençoar. Que a doce consolação do Espírito Santo desça sobre a nossa casa. Que crianças sejam libertas, pais sejam libertos, adolescentes sejam libertos. Afaste o homem mau de perto deles. Toda a investida do inimigo aqui nessa terra contra nossas crianças, usando escolas, usando berçários, usando creches, usando faculdades contra nossas crianças, contra os nossos jovens, nossos adultos, sejam quebradas no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, protege os caminhoneiros, protege, Pai, aqueles que estão indo para casa, aqueles que estão saindo em viagem, protege, Pai, aqueles, Pai, que estão de moto, carros, serviço braçais, aqueles que estão no ar, pilotos de aviões, comandantes de embarcações, maquinistas de trem, entregadores de caminhões, que sejam pequenos ou grandes, sejam protegidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, entrego nas tuas mãos meus colegas de trabalho, meus amigos, meus inimigos, os meus patrões, que eles possam ser abençoados pela honra e glória do teu nome. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe.